Derek e Scott estavam na escola de Beacon Hills. Derek estava ajudando Scott a controlar a sua transformação, pois ele tinha se tornado um alfa, e sua sede por sangue estava maior. Porém, o que os aguardava naquela noite foi bem pior do que isso. Scott finalmente consegue se controlar após uns rituais antigos. E eles foram em direção à porta para ir embora da escola. E quando Scott estava prestes a girar a maçaneta para abrir a porta, os olhos de Derek começam a brilhar. E ele diz que está com um pressentimento muito ruim. Sentiu que algo estava atrás da porta. E de repente, um uivo tenebroso surgiu do lado de fora da escola. Quer saber mais como Derek e Scott derrotaram esta fera? E querem saber quem os ajudou? Então fique até o final deste vídeo, pois vos mostrarei a história Teen Wolf e Originais. A queda de Peter Hale. Meu nome é Luiz de Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Noite Assombrada. Todos os armários começaram a tremer, o calafrio tomando conta dos dois. E eles dão meia volta e tentam bolar um plano para se proteger. Porém, Derek, sendo mais esperto que Scott, já desconfiava de quem estava lá fora. E quando os dois olharam para a janela do corredor, viram o que eles não esperavam encontrar. Peter Hale, em sua forma Crinos, a forma mais poderosa e sanguinária dentre a forma deles. O bicho estava olhando do lado de fora e correu em direção a eles pelo telhado. E os dois correram em disparada pela direção oposta para se proteger. Os dois foram para a sala de basquete da escola e trancam a porta. Porém, quando os dois estavam prestes a trancar, dois vultos negros entraram onde os dois estavam. E Derek finalmente tranca a porta. Scott, apavorado, pergunta para Derek por que o Peter está fazendo isso. E ele diz: ele sabe que você é um alfa. Ele quer que eu o ajude a te matar, pois só assim serei um alfa. Caso contrário, você mesmo terá que me matar, pois nunca roubarei o seu poder. Scott recusa e diz que jamais irá ser igual a ele. Derek diz que unidos os dois podem acabar com ele. Porém, Scott vai ter que usar toda a sua força animalesca de alfa, mesmo que ele assuma a forma Crinos. E os dois se encaram e começam a ouvir a besta se aproximando e percebendo que estão ali. E arromba a porta, os jogando para longe. E a besta surge do escuro, exalando poder e ódio no olhar. Seus olhos estavam vermelhos como sangue. Derek e Scott começam a se transformar. Derek em sua forma ômega, Scott em alfa. E os dois rugem e vão para cima de Peter. O combate comeu solto. Scott esmurrava e cortava a criatura com as suas garras. Derek por trás arranhava a criatura para o distrair com a dor. Porém, Peter, mostrando ser mais poderoso, pega os dois e os taca para os assentos, os ferindo muito. Peter pega Derek pelo pé e começa a bater nele sem dó, tacando em todos os cantos possíveis. Um momento gota d'água para o Scott foi quando Peter levanta Derek pelas garras e o arremessa para a porta. E de repente, em um momento de fúria, os olhos de Scott ficaram mais vermelhos ainda. Suas presas ficaram enormes e muito pontiagudas. E suas garras nem se fala. Não assumindo a forma Crinos,
Porém, Scott ficou sinistro. Seu rosto ficou semelhante ao de Peter. Ambos ficaram se rodeando e rosnando e conversando entre si. Até que Scott dá o seu rugido alfa para Peter, mostrando que não vai se render. E ambos correm em direção a si e pulam e começam a se enfrentar, ambos se esmurrando. Porém, Peter ainda tendo vantagem. Mas Scott não deixava barato. Até que Peter pega Scott pelo pescoço e o joga pro chão, com suas garras pro alto, prestes a cravar em Scott. Quando tudo pareceu estar perdido, eles apareceram. De um universo totalmente diferente, Klaus e Elijah Michelson surgem atrás de Peter, com facas banhadas em veneno de Canima com acônito, e enfiam nas costas de Peter. E Scott chuta pra longe, o jogando na porta. Elijah ajuda Scott a levantar do chão, e o mesmo sem os conhecer, pergunta quem são eles. E eles se apresentam. Elijah diz que é amigo de Deaton desde que chegou a Beacon Hills junto a Klaus. E Deaton já sabia que esse confronto iria acontecer. Derek finalmente retorna à consciência e vê Scott na forma macabra. Porém, não fica surpreso, e ambos bolam um plano. O veneno de Canima junto com acônito é fatal para Peter. Para matá-lo, Derek teria que distrair Peter enquanto Scott execute o ataque. Klaus pega a katana de Deaton e banha a katana no veneno e dá para Scott. E assim estavam preparados. Todos se uniram e a besta se levanta, que corre em direção aos quatro, e todos correm em direção a Peter. E o plano começou a ser executado. Derek briga com Peter, o distraindo, enquanto Elijah e Klaus ajudam Derek. Os dois, sendo vampiros originais, levaram uma vantagem na luta, junto com a força de Derek. Scott procura um lugar perfeito para dar o golpe fatal. Klaus pula nas costas de Peter e crava uma estaca de cavalo branco e fala para Scott: "Crave aqui", e briga com Peter de novo. Dessa vez, Peter se deu muito mal, pois o veneno de Canima com acônito estava dando efeito ainda. Até que chegou uma hora que a besta estava de joelhos no chão, apanhando de ambos. E Elijah, aproveitando a situação, dá um grito para Scott: "Agora, crave a katana". E Scott pula e certeiramente cravou. O bicho grita de dor, e os olhos que eram vermelhos ficaram normais na forma humana. E Peter voltou para sua forma normal. E Scott perguntou: "Por que fez isso?" E Peter fala: "Eu nunca quis que você fosse um alfa. Meu plano era para Derek e eu matar você." Derek, já de saco cheio com as palavras psicopatas de Peter, parte para cima dele. Porém, Elijah o impede. Klaus, já de saco cheio com Peter também, fala para Scott: "Licença, permita-me fazer o favor", e crava com tudo a estaca de carvalho branco bem na garganta de Peter, o matando. E surpreendentemente, do nada o corpo de Peter se incinera e vira cinzas e some no ar. Derek e Scott agradecem aos dois por ter os ajudado. Ambos se cumprimentaram e seguiram seus rumos. Agora te faço uma pergunta: o que iria acontecer com os dois se Klaus e Elijah não surgissem para os ajudar? Boa noite.